Bom dia galera, bom dia pessoal, bom dia a todos vocês aí que estão nos assistindo agora, no mais um Café com os Improváveis, né? E hoje nós vamos falar sobre superação, nós vamos falar sobre uma palavrinha, sabe, que é bem dita aí, né? Bem falada aí, né? Sobre resiliência. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu vou explicar para vocês o que é resiliência. Tá? E o sinônimo de resiliência, para que todos nós possamos entrar na mensagem e entender a nossa capacidade de nos superar, de se superar, melhor dizendo, né? E a palavra de Deus fala, o significado de resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou fontes significativas de estresse. Na prática, quer dizer que diante de uma adversidade, as pessoas utilizam sua força interior para se recuperar. Eu vou repetir de novo. Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis, né? Ou de fontes significativas de estresse. Na prática, quer dizer que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza sua força interior para se adaptar-se. Sinônimos de resiliência, né? Sinônimos de resiliência, né? Reação positiva face às adversidades, superação, recuperação, resistência, força, invulnerabilidade, né? Capacidade de um corpo retornar-se à sua forma original. Mas nós vamos ficar nessa primeira, sobre a parte de capacidade positiva sobre adversidades. Superação, recuperação, resistência, força, invulnerabilidade. Então hoje nós vamos falar sobre a nossa capacidade de nos superar em tempos difíceis, sabe? Em situações adversas. Resiliência é isso. É você saber se controlar em situações adversas a você. Mais uma, né? Mas o significado de resiliência, né, é a capacidade de voltar ao seu estado normal. No campo psicológico, resiliência significa resistência ao choque, à adversidade. Então nós vamos falar isso. Pessoas que se superaram em momentos adversos, em momentos de grandes dificuldades na vida deles. Então o que eu quero dizer para você é que chegou o tempo de nós nos superarmos, ter essa capacidade em tempos difíceis, em tempos adversos, de se recuperar, né? Resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos, resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Então é isso que nós vamos falar hoje, a capacidade do indivíduo de lidar com problemas e adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão ou situações adversas, choque, estresse ou algum tipo, né, de coisas traumáticas. Hoje nós vamos falar de algumas pessoas, de alguns personagens bíblicos que tiveram essa superação, essa capacidade de resistência, sabe, em situações adversas, traumáticas. E a nossa primeira pessoa que nós vamos lá falar sobre isso é Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Jó, ele, né, Satanás se apresenta diante de Deus, né? Começa, né? E Deus pergunta para Satanás de onde vem. E ele fala de rodear a terra. E Deus, ele fala: observaste meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, desvia-se do mal, né? E Satanás fala para ele que ele cerca, né, Jó com grandes bênçãos. Eu estou, né, resumindo a história. E Deus deu ordem para que Satanás pudesse tocar, né, nas coisas de Jó ali. E a Bíblia fala assim que Satanás, sabe, começa a tocar nas coisas de Jó, né? Aí vem sempre sobe uma pessoa para falar para Jó: Jó, eu estava lá, veio um vendaval, né? Estavam todos os seus filhos reunidos ali, né, na casa do seu primogênito, festejando, sabe? Aí vem o vendaval, acontece, todos eles morrem, fala: só eu sobrei para te contar a notícia. Aí assim vai acontecendo as coisas na vida de Jó, né? Vai se tornando traumática, né? Vai se tornando perdas adversas sobre a vida dele, né? Ao ponto de novamente Satanás se apresentar diante de Deus.
falei, perguntar para Deus perguntou: de onde você veio de rodear a terra? Observaste meu servo Jó? E Satanás pede para tocar na vida de Jó. E Deus dá essa legalidade, porém, Deus não dá autoridade para que Satanás levasse Jó. Jó, ele cai numa grande enfermidade. Sabe que a palavra fala que chega a se coçar com cacos de telha. Porém, Jó não blasfemou. Mas nós vamos lá agora em Jó, capítulo 3, nós vamos ler o 24, 25 e 26, que fala dessa forma. Por isso que eu falo sobre a superação de Jó. Em vez de comer, eu choro. Vou repetir: em vez de comer, eu choro. E os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Vou repetir de novo, tá? Em vez de comer, eu choro. E os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. O que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. E só tenho agitação. A vida de Jó se transformou. Ficou adversa à situação que ele vivia antes. Jó, ele reconhece aquilo que eu temia aconteceu. Começou a acontecer coisas ruins, catástrofes sobre a vida de Jó. Coisas, situações adversas, né? Que fez com que Jó perdesse tudo. Seus filhos, tudo, ao ponto da sua mulher falar assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó viveu uma situação adversa na vida dele. Jó viveu uma situação adversa, sabe? Sobre a sua vida, sobre a situação que ele vivia antes. Ao ponto, sabe, de Jó perder tudo. Pessoas se afastarem dele. Só que aquilo, sabe, que Jó mais temia, veio acontecer, as perdas, situações adversas, sabe? Só que Jó, em nenhum momento você vê Jó pedir a morte, em nenhum momento você vê Jó, sabe, se remoendo. Deus leva. Entenda muito bem o que eu quero dizer. Jó tinha uma situação totalmente adversa. Se Jó não tivesse aquela capacidade de superação, aquela capacidade de se superar naqueles dias difíceis, naquele momento difícil. Jó, ele teve uma situação adversa ao ponto traumático de perder muitas coisas, de perder filhos. Ele podia muito bem falar para Deus: me leva, Deus, porque eu perdi tudo, não tenho mais, sabe, motivos para viver. Mas Jó superou em sua situação adversa, perdeu os filhos, perdeu tudo. Porém, a capacidade de Jó de se superar, porque Jó era um homem temente a Deus. Jó sabia de quem que era o Deus dele. Sabe? Isso chama-se resiliência espiritual, quando você entende, sabe, aquele que quem você serve. Jó, ele podia muito bem pedir a morte para Deus. Jó podia muito bem querer tirar sua própria vida. Mas Jó disse: Deus, leva. Bendito seja o nome do Senhor. Jó viveu uma situação adversa. Jó viveu momentos difíceis na vida dele. E quando você lê a história de Jó, você vê que Jó foi se superando, ao ponto que quando você vai lá em Jó, Jó capítulo 42, você vê que Deus começa a responder Jó. E Deus também começa a partir do capítulo 10, a nova família de Jó. Fala assim: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo que ele tinha antes, ele tinha lhe dado antes. Todos os irmãos e irmãs de Jó, todos os amigos, foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. E foram como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido. E o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. E o Senhor abençoou. Vou repetir de novo. E o Senhor abençoou ao último estado da vida de Jó, mais do que a primeira. E ele chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 2 mil bois
e 1000 juntas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira lhe deu o nome de Gemima, e a segunda lhe chamou de Cássia, e a terceira de Querem Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai e as fez herdeiros dos seus bens, junto com seus irmãos. E depois Jó viveu ainda 140 anos, o bastante para ver seus netos e bisnetos, e morreu bem velho. Deus mudou a situação de Jó. Jó se superou. Jó lhe conquistou o dobro do que ele tinha antes, porque Jó se superou emocionalmente. Jó se superou fisicamente. Jó se superou espiritualmente. O que eu quero dizer para você, às vezes você está vivendo uma situação adversa, situações que começou a acontecer sobre a sua vida que você nunca pensou que iria acontecer. Situações adversas estão aí, vai aparecer para todos. A Bíblia fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deus não promete nem para os seus filhos, nem para os cristãos, que seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições. No mundo você vai ter adversidade. No mundo você vai ter coisas que vai vir contrário àquilo que você pensa. No mundo vai ter coisas adversas, aquilo que muitas vezes você vai achar assim, eu não achei que isso ia acontecer comigo. Jó jamais achou que aquilo ia acontecer na vida dele, e veio acontecer. Aquilo que eu mais temia aconteceu. E quantas situações difíceis começam a acontecer na nossa vida, seja problema com o esposo, problemas com o filho, seja problemas na área da saúde, sabe, seja dificuldades, sabe, nós temos que ter essa capacidade dentro de nós de nos superarmos, seja superação, seja resiliência, sabe, como dizem aí hoje, essa palavra linda, resiliência, sabe, resiliência emocional, física, espiritual. Nós temos que aprender a viver e a superar todas essas situações adversas que vêm sobre nós. Gosto de nós, né? Eu vou dar um exemplo, né, da minha vida, sabe? Hoje a maioria sabe, eu falo isso diversas vezes nas minhas lives. Hoje eu não tenho mais minha mãe, que Deus levou, não tenho mais meu pai, sabe, que Deus levou, sabe? A minha avó faleceu uma semana certinho antes do meu casamento, sabe? Uma semana cravada, sabe? Minha avó faleceu num sábado, no outro sábado eu casei, não tinha como mais, como eu posso dizer assim, cancelar, porque a maioria das coisas já estavam tudo pago. Sabe por que eu falo isso? Eu morei aproximadamente entre 10 e 12 anos com a minha avó. E eu fui aprendendo a se superar. Em 2010 eu perdi meu pai, sabe? Em 2017 eu vim perder a minha mãe, sabe? Foram situações adversas que foram acontecendo na minha vida, mas em nenhum momento eu deixei de me superar emocionalmente. Porque eu entendo que situações adversas, situações difíceis, de perdas, vão acontecer nas nossas vidas. Mas a nossa capacidade de se superar, não se entregar nisso. Lógico que lembranças vai ficar. Lembranças sempre vai ter. Mas nós temos que ter essa capacidade de nos superar emocionalmente. Perdas nós vamos ter todos os dias. Perdas nós vamos ter constantemente. Lutas, adversidades vão aparecer na nossa vida. Quantas pessoas durante esse tempo, esse período de pandemia, viveram grandes adversidades na sua vida, grandes perdas. Mas a sua capacidade de superação tem que ser maior do que a capacidade de você, sabe, se sentir frágil, se sentir, sabe, como eu posso dizer, uma pessoa derrotada, uma pessoa triste. Chegou o tempo de nós nos superarmos. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje de pandemia, chegou o tempo de superarmos isso. Sabe, nós vamos ver lá a palavra, sabe, no finalzinho de Deuteronômios, quando acontece de Moisés vir a morrer, olhar a terra prometida, sabe, e Deus decide levar Moisés. O que vai acontecer? A palavra de Deus fala assim, que Moisés coloque a mão sobre a cabeça de Josué e unge Josué, sabe, para assumir o seu posto ali. E a palavra de Deus fala assim, Moisés havia escolhido Josué, filho de Nun, para ficar no seu lugar. E ele pôs a mão sobre a cabeça de Josué. E que assim ficou cheio de sabedoria. E os israelitas obedeceram a Josué, cumprindo todas as leis que o Senhor Deus lhe havia dado por meio de Moisés. Nunca mais, entenda, nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com que o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aquele que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito,
contra o seu rei e os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez, com grande poder na presença do Deus de Israel. Ei, Moisés foi aquele grande, líder. Essa capacidade de muitas vezes que nós temos de nos, de nos sobressair em momentos adversos, E a palavra de Deus fala assim, que quando Moisés unge Josué para ficar no seu lugar, se você for lá em Josué capítulo 1, fala assim, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou lhe dar a vocês. Como disse a Moisés, eu darei a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: o sul do deserto, e ao norte do monte Líbano, e ao leste do grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e ao oeste do mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra prometida aos antepassados. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar que for. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque o Senhor, seu Deus, estará com você em qualquer lugar para onde for. Entenda bem o que eu quero dizer para você. Josué assumiu um posto de líder de um cara chamado Moisés, um dos maiores líderes que a nação de Israel teve, que tirou Israel do domínio do Egito. Que eu quero dizer para você, o Senhor fala para ele aqui no 9, lembre-se da minha ordem, seja forte, corajoso, não fique desanimado, não tenha medo. E Josué sabia que viria situações adversas na vida dele, mas Deus manda para ele: seja forte, corajoso, tenha capacidade de se superar, porque as situações adversas vão aparecer na nossa vida, vai aparecer na sua vida, mas seja forte, corajoso, tenha de bom ânimo, não tenha medo. Ei, essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Tenha resiliência, tenha essa capacidade de superar em meio à adversidade. Nessa manhã, existem vários personagens da Bíblia, que em meio à adversidade da sua vida se superou. José se superou sobre a adversidade da sua vida, vendido como escravo pelos seus irmãos, acusado pela mulher de Potifar de tentativa de estupro, jogado num cárcere. Depois ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito, se tornou um governador, um cargo que não existia naquela época. Faraó criou esse cargo para que José, seria ou se tornou o segundo homem mais importante ali no reinado, ali dentro do Egito, ali abaixo de Faraó. Só José. Entenda bem, vai aparecer situações adversas, situações contrárias àquilo que você pensa ou achava que iria acontecer. Você acha que tudo vai ser mil maravilha, que vai aparecer situações adversas, sempre vai aparecer situações, que vai te confrontar, mas isso não é para que você se paralise, mas para que você continue a caminhar. Essas situações adversas não é para te paralisar. As percas vão acontecer, percas de pessoas que você ama, igual eu dei o exemplo. Se eu tivesse parado quando eu perdi minha avó, meu pai e minha mãe, se eu tivesse, lógico que lembranças vão ficar, lógico que eu passei momentos tristes na minha vida. Só que eu quero dizer para você que a situação foi triste, porque foi uma situação de perda. Só se eu deixasse esses traumas muitas vezes vir sobre a minha vida, o trauma de uma perca, um trauma emocional, eu não teria essa capacidade de me superar, não poderia nem estar falando com você aqui sobre, superação, capacidade de superar, sobre resiliência. Você sabe por quê? Porque os traumas, as coisas que aconteceram na minha vida, as adversidades, iriam fazer com que eu me calasse, me jogasse num canto, se sentisse, a escória da sociedade. Quantas pessoas estão traumatizadas, com situações adversas, se sentindo a pior pessoa do mundo. Às vezes uma situação que ela mesma se colocou, achando que muitas vezes, que nada pode mudar, que a situação que ela está é para que ela cada vez mais se afunde. Não, eu vim dizer para você, seja forte, seja resiliente, que essa capacidade que o ser humano tem para se superar vem sobre a sua vida. Ainda você não sabe o que já aconteceu. E essa capacidade de pressão tem que vir de dentro.
Que o Espírito Santo te dê essa capacidade a cada dia. Eu vim sim falar de pessoas que tiveram percas em sua vida, mas também tiveram essa capacidade de superação. Jó e José se superaram. Entenda bem o que eu quero dizer para você. Ana era uma mulher estéril, sabe? Sempre era zoada ali por Penina, por não ter capacidade de ter filhos. Ana tinha traumas em sua vida, mas Ana buscava um Deus vivo, ao ponto de Ana estivesse, sabe, ali orando, sem força, só conseguia mexer seus lábios, ao ponto ali do sacerdote ali achar que ela estava bêbada naquele horário. Mas Ana buscava aquele que poderia ter a solução sobre a vida dela, a capacidade dela de entender que existia um Deus que poderia fazer com que todos os traumas dela se acabassem. Ana se superou na busca ao Senhor. E Deus lhe deu um filho chamado Samuel. Samuel foi o último profeta, juiz. É aquele que ungiu os primeiros reis de Israel. Josué é aquele que ungiu Saul e ungiu Davi como rei. Entenda o que eu quero dizer para você. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Todas essas pessoas que passaram por momentos adversos, o Senhor honrou eles muito, muito, muito. Entenda o que eu quero dizer para você. Tenha essa capacidade de se superar. Que isso venha nascer dentro de você. Como o Senhor disse a Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, não tenha medo. Ei, caminhe, avante, esforça-te, tenha coragem, se supere, se supere. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Jó, ele tinha tudo para, abandonar, perdeu tudo. Viveu uma grande situação adversa, mas Jó não escureceu. Jó não negou o seu Deus. O que eu quero dizer para você? Se supere. Esse momento de adversidade que você está vivendo, chegou o tempo de você se superar. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Em todas essas pessoas, Deus escreveu uma nova história. Deus escreveu uma nova história sobre a vida de José. Deus escreveu uma nova história sobre a vida de Josué. Deus escreveu uma nova história sobre a vida de Jó. Deus escreveu uma nova história sobre a vida de Ana. Eu vou dizer a última pessoa aqui. A palavra de Deus fala assim, ó, em 1 Crônicas 20, ou 7:20, fala assim, ó, e Efraim foi pai de Sutela, Sutela foi pai de Bered, Bered foi pai de Tade, Tade foi pai de Eliadad, e Eliadada foi pai de Tade, Tade foi pai de Zebade, e Zebade foi pai de Suleta. Efraim foi pai de mais de 2 filhos, além de Sutela, eles se chamavam Ezer e Eliade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gade. E Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os seus irmãos foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher, ficou grávida e deu-lhe um filho, e eles puseram o nome de Berias, né? Porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. E Efraim foi pai de filhas e filhos. Ei, o que eu quero dizer para você, Efraim perdeu 2 filhos. E a Bíblia fala assim que ele chorou muito. Muitas vezes nós temos que ter essa capacidade também. A capacidade de superação. Sabe, muitas vezes o seu emocional está abalado e você precisa liberar aquilo ali. No caso de Efraim aqui, ele tinha perdido 2 filhos. A situação dele não estava fácil, porque perdas é difícil, ainda mais quando você perde um filho. Porque a tendência, qual que é a tendência? Né? O filho enterrar o pai. Nesse caso a situação foi adversa. O pai enterrou os 2 filhos. E a Bíblia fala assim que ele chorou muito. Ele precisou chorar porque ele precisava liberar aquela emoção que estava dentro dele, aquele sentimento de tristeza. O emocional de Efraim estava abalado. 2 coisas que nós podemos dizer que Efraim liberou toda aquela
né? Todo aquele sentimento de tristeza, ele liberou com lágrimas. Sabe? Quando a Bíblia fala assim, ó, e Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias. Sabe? Muitos dias. Chorou pela perca dos filhos. Depois fala assim, ó, e os irmãos dele foram consolá-lo. Ei, os irmãos dele foram consolá-lo. Sabe, duas coisas que eu entendo aqui sobre Efraim. Efraim liberou tudo aquilo, todo aquele sentimento de tristeza que estava dentro dele, devido à situação adversa que ele teve. E outro ponto, ele deixou-se ser consolado pelas pessoas. A palavra de Deus fala assim, que ele iria para o Pai. Está em capítulo João, verso 14 em diante, fala que Jesus fala, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei para vós o Consolador, o Espírito Santo. Sabe por que o Consolador veio? Porque nós íamos ter situações adversas como Efraim teve aqui. E ele precisou, sabe, ser consolado. Essa tristeza que ele tinha pela perda dos filhos precisa ser liberada. E veio através de choro, veio através de lágrimas. E também Efraim deixou ser consolado pelos seus irmãos. Os seus irmãos vêm consolá-lo. Muitas vezes Deus usa pessoas para poder te confortar, para te consolar. Às vezes Deus está me usando para falar assim, ei, chegou o tempo de você se superar. As adversidades vai vir, vai aparecer na sua vida. Situações adversas como a de Efraim, de perca de filhos, como a de Jó, de perder filhos, perder tudo, sabe? Como a de José, ser rejeitado pelos seus irmãos, acusado por uma coisa que ele não fez, como a mulher que Potifar acusou de tentativa de estupro, né? Eu falo isso porque no português claro é isso daí, tá? Tá? Na Bíblia fala que ele tentou forçar ela, tal, né? Se você trazer para o português claro, né? Ele é acusado pela mulher de Potifar de tentativa de estupro. Foi jogado no cárcere. Ficou um tempo ainda no cárcere, até interpretar o sonho de Faraó de se tornar governador do Egito. Davi vivia no pasto. Quando Samuel foi ungir os próximos reis, o próximo rei de Israel, quando Deus já havia rejeitado Saul, sabe? Jessé, né? Coloca ali na frente dele seus filhos, sabe? Ao ponto de Deus falar para Samuel, Samuel, eu não olho como olho o homem, viu? Eu olho o coração. E foi passando os filhos de Jessé, ao ponto de Samuel falar assim, se existia mais alguém. E Jessé lembrou de Davi no pasto. Davi era esquecido até pela sua família, sabe? E falou assim, Jessé, e Samuel fala, manda chamá-lo. E quando chama, Davi vem do pasto. Ele é ungido como o próximo rei de Israel. Entenda? Quando Davi ele foi, sabe, para ir lá, quando ele tem a batalha com Golias, ele não foi lá para batalhar não. Ele foi levar alimento para os seus irmãos. Entenda muito bem o que eu quero dizer para você. A sua capacidade de superação vai depender, você bem direto, a sua capacidade de superação, a sua resiliência, sabe? Ou seja, espiritual, emocional ou física, independente, sabe? Vai depender da sua capacidade de superar traumas e situações adversas. Existem coisas, sabe? Como nós lemos em Josué, que Deus fala para ele, esforça, tenha de bom ânimo, seja corajoso, não tenha medo. Existem situações que você, por si só, tem que ter essa capacidade de se superar. Mas existem situações que você vai precisar, sabe? Existem coisas que o homem pode fazer, vai fazer. Mas coisas, sabe? Que fogem da capacidade humana, impossível ali onde Deus começa a agir. Existem coisas que você vai poder fazer. Mas quando as coisas estiverem impossível, Deus ele vai fazer por você. Porque Ele é o Deus do impossível. Não existe nada impossível para Deus. Chegou o tempo de você se superar. Chegou o tempo de você viver coisas novas e tempos novos na sua vida. Chegou o tempo, sabe? Eu vou ler de novo aqui, ó. Resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas e adaptar-se à mudança, superar obstáculos, né? Ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse ou algum tipo de traumas. Entenda bem o que eu quero dizer para você. Pessoas resilientes são flexíveis, tanto mental quanto emocional. Sente-se muito confortável em utilizar qualidades e comportamentos aparentemente opostos. São indivíduos que têm
facilidade de ser ao mesmo tempo lógico e intuitivo, sério e brincalhão, calmo, entusiasmo, fortes e gentis. Uma capacidade, né, emocionalmente de se superar, sabe, uma resiliência espiritual, entender que existe um Deus acima dele, que no momento de adversidade ele está ali para te ajudar. Aquilo que no momento você acha impossível, Deus ele se faz se tornar possível, porque ele é Deus na sua vida. Ele entra na sua vida e muda a sua história. Entenda, todos esses homens viveram uma nova história com o Senhor. Deus fez coisas novas sobre a vida deles. O passado deles, sabe, o passado ficou para trás. E Deus começou a escrever uma nova história, um novo tempo sobre a vida desses homens. Não só pela sua capacidade de superar situações difíceis, mas principalmente de eles entenderem que existe um Deus, que eles serviam um Deus que estava acima de qualquer situação. Aquilo que eles não viam mais solução, Deus veio e mudou a trajetória e a história deles. Deus mudou a história de Jó, Deus mudou a história de Josué, Deus mudou a história de Davi, Deus mudou a história da nação de Israel, Deus mudou a história de todos eles. E Deus ele pode mudar a sua história. Basta você querer. Essa adversidade que você está passando, Deus está te dando capacidade hoje de se superar. Sabe, eu gosto daquele filme Desafiando os Gigantes, né? Porque chega ali no final do campeonato, se eu não me engano, estadual ali, o outro time tinha mais atletas, os atletas já eram maiores, né? Um filme de futebol americano, né? E ali o que acontece? Né? Eles viviam um tempo adverso. Existia um rapaz pequenininho ali, sabe? E eles se superaram. Ao ponto do treinador chamar ele: existe algo impossível que você não consiga fazer? Existe algo impossível que Deus não possa entrar e mudar isso? E eles foram campeão. Mesmo em meio à adversidade, todos eles se superaram. Todos eles, ali na hora do jogo, em tempos de momentos adversos, se superaram, tiveram a capacidade de superar em momentos difíceis, em momentos frágeis. Entenda bem o que eu quero dizer para você. Todos esses homens de Deus que nós citamos aqui passaram por isso e foram firmes até o final. Seja resiliente. Seja resiliente, como Josué, ao ponto de Deus falar para Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo. Eu estarei com você como estive com meu servo Moisés. Deus está mudando a diversidade da sua vida hoje. Basta você querer. Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar? Querido e eterno Deus, soberano Pai, neste momento nós nos colocamos diante da sua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, se existe alguma pessoa vivendo um momento adverso, contrário na sua vida, Senhor, um momento de perdas, ou um momento frágil, de situações, Senhor, onde tem alguém da família, ou filho, ou filha, ou marido, ou a esposa, sabe, situações adversas, Senhor, problemas aí de portas fechadas, problema na saúde, Senhor, ou problema no casamento, problema com o filho, entra com a sua providência agora. Nós sabemos que existem situações adversas, ó Pai, na nossa vida, nós temos que batalhar, ir para frente e continuar, mas existem situações adversas, ó Pai, impossível para nós, que se torna possível para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que essa capacidade de nós temos de nos superarmos, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos dê essa capacidade, porque nós entendemos que servimos ao Deus tremendo, o Deus do impossível, o Deus que traz existência que não existe, para abençoar aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu no coração do homem, é aquilo que o Senhor tem separado para ele. E nós entendemos que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, Senhor. Então que em nome de Jesus entra com a sua providência agora sobre a vida dessas pessoas, abre porta onde não existe, Senhor. Deus, venha com a sua providência, com cura, com a restauração da saúde. Deus, em nome de Jesus, venha com a restauração desse casamento. Pai, que eles venham se superar a cada dia, Deus. Nós viemos a nos superar sobre as situações adversas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco nessa manhã, esteja conosco nesse dia, nesse restante de ano, pois nós sabemos que existe um Deus, Pai, que muda a história, que muda a situação. Oh Deus, traga um novo tempo na vida dessas pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir. Entre com a sua providência sobre a vida delas.
Se no momento eles estão se sentindo incapazes, inferiores, Deus, o Senhor entra com a sua força, o Senhor entra, Senhor, em nome de Jesus, dando energia, dando coragem, em nome de Jesus. Oh Deus, se levanta o pobre do pó, em nome de Jesus, levanta esse caído, Senhor, que ele tenha essa capacidade de se superar, que ele não deixe que esses traumas, que as adversidades do dia a dia, as adversidades que aconteceram, venham nos paralisar, venham gerar medo deles, Senhor, que o Senhor venha com a sua força, que o Senhor venha com o seu renovo, Pai, em nome de Jesus. Abençoa esse dia, como o Senhor abençoou a vida de Jó, que o último estágio de Jó foi melhor que os primeiros, Senhor, sabe Deus, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Deus, abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus, amém? Deus tem uma nova história para escrever na sua vida. Deus tem uma nova história para escrever sobre a sua vida. Então eu vou dizer para você, como Deus disse a Josué: esforça-te, tenha de bom ânimo, seja corajoso, não tenha medo. Porque o Senhor vai fazer você herdar tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende. Então o que eu tenho que dizer para você: se supere. Eu sei que muitas vezes a adversidade machuca, dói. Eu tive, sabe, como eu posso dizer assim, essa experiência de ter perdas de pessoas importantes, mas isso não fizeram porque não fala pertinho, isso não fez com que eu me paralisasse, mas eu pude entender que existe um Deus na minha vida, que no momento mais difícil Ele me carregou no colo e falou assim: aí nós fortes, de bom ânimo, que eu farei você superar essa adversidade. Um beijo no seu coração, até amanhã no Mais um Café com os Improváveis. Fui!